Bitcoin. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é? Talvez você saiba, já ouviu falar de Bitcoin, mas você sabe como funciona, como que ele é encontrado? Porque, por incrível que pareça, ele é uma moeda digital que você precisa minerar, mas eu não estou falando de ficar lá batendo uma picareta numa parede. Mas vamos lá. Bitcoin. O que é o Bitcoin? É uma moeda digital, uma moeda que é comercializada na internet. Ela é totalmente digital, você não tem como sacá-la, não tem como imprimi-la e na verdade nem como precificar as coisas ainda em cima dela. Na verdade o Bitcoin hoje ele só está sendo comercializado, comprado e vendido de acordo com o preço dele varia. E na última semana, depois da eleição americana, o Bitcoin fez assim. Chegou Quando eu verifiquei ontem, o Bitcoin tinha chegado num pico de 539 mil reais. Cada Bitcoin, um Bitcoin inteiro. Tô falando inteiro, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Mas o Bitcoin inteiro chegou a valer ontem 539 mil reais. Se não me engano, foi o maior pico desde a criação do Bitcoin. E por que ele tem esse pico? Porque de acordo com alguns fatores que acontecem no mundo, como nesse exemplo, as eleições americanas, a vitória do Trump, o Bitcoin se valorizou porque o Trump gosta do Bitcoin, então era natural que ele tivesse uma crescente, e ele teve uma crescente muito alta. Vou contar um pouco da história do Bitcoin para vocês. O Bitcoin é uma moeda que foi lançada em 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. E eu falo que é um pseudônimo porque ninguém sabe quem é essa pessoa, ou se é um grupo, se é uma dupla, se é um casal. Sabe-se que ele lançou essa moeda, ele se comunicava muito na comunidade do Bitcoin. Depois de algum tempo ele até deixou de se comunicar, mas ele criou e ele nunca se mostrou, ele nunca se apareceu. Ele apenas se definiu com esse nome, ou com esse pseudonome, em 2009, quando fez o lançamento da moeda. Em 2010, ele fez a primeira comercialização, a primeira mineração da moeda. E até hoje, essa moeda vem sido comercializada, vendida, hoje de uma maneira mais prática, mais fácil, que eu vou falar para vocês. Mas a ideia dela é essa. Por que o Bitcoin é tão interessante, tão famoso? Primeiro, o Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, hoje o real funciona mais ou menos assim. A gente tem o Banco Central, que controla o real, controla a moeda, que ele estimula o valor, que ele estimula a inflação, ele diz como nós devemos usar, quanto vai valer, e nós, pessoas, confiamos no Banco Central para que, quando eu pego uma nota e entrego na mão de uma pessoa e pego um produto, ele vai confiar que essa pessoa vai ter uma nota que é válida e que ela vai poder usar para comercializar outras coisas, que isso não vai perder o valor do dia para a noite. O Bitcoin não. O Bitcoin é uma moeda livre de alguém que gerencie, de alguém que administre. Ela é livre de inflação, ela é livre de alguém falar quanto que ela vale. Na verdade, ela tem um valor de compra e venda. Mas hoje a gente não tem ainda, eu vou comprar um livro, quantos Bitcoins? A gente não tem isso definido. As pessoas fazem negociações pessoais. Eu chego para uma pessoa e falo, eu te dou tantos Bitcoins se você me der isso. E tá feito. Mas se uma outra pessoa cobrar o dobro de Bitcoin para a mesma coisa, não está errado, porque não tem valores definidos. O segundo fator dela é que ela é uma moeda muito segura. Porque qual que era a dificuldade até hoje de se criar uma moeda virtual? Você tinha um item virtual e eu poderia passar para uma pessoa, só que eu também poderia gerar esse mesmo item virtual, uma cópia dele, e passar para uma outra pessoa, eu estaria duplicando aquilo. Isso me daria uma falta de segurança, porque na internet é muito fácil você duplicar as coisas. Eu vou copiar o código dessa moeda aqui, vou colar aqui e vou reutilizá-la várias vezes para poder fazer isso. Era um problema muito grande que existia com moedas virtuais, nas várias vezes tentaram criá-las. O Bitcoin não, o Bitcoin é diferente, ele funciona numa maneira chamada blockchain. O que é o blockchain? Imagina uma caixa, certo? Imagina essa caixa? Imagina que cada transação de Bitcoin que acontece, você coloca o registro dessa transação dentro dessa caixa. Legal até aí? Você vai colocando, registrando essas transações num lugar que é aberto, é um livro aberto para as pessoas saberem onde é. E depois que essa caixa está cheia, se não me engano isso acontece a cada 10 minutos, essa caixa ela é fechada e ela gera um código, que é chamado hash. Só que essa caixa ela fica bloqueada, ela se torna um bloco. Como que você faz para desbloquear esse bloco? Aí entra aquele processo que todo mundo já ouviu falar, chamado mineração de Bitcoin.
Várias pessoas no mundo com computadores ligados, processando dados matemáticos, cálculos matemáticos, para tentar decifrar esse hash. Quando esse hash é decifrado por um computador no mundo, ele é comparado com essa caixa, ela é validada e aí então essas transações são validadas. Deu para entender? É meio complexo, mas é isso que torna ele tão seguro. Então, essas transações são feitas e para que elas sejam validadas, uma outra pessoa precisa minerar essa caixa para poder validar que esse código está lá e que está ativo. E quando ele é ativo, essa transação foi validada e todos esses registros são colocados num livro aberto, que é esse blockchain, que é um lugar onde todas as pessoas podem ver. E ali está registrado e não pode ser alterado. Por isso uma transação de Bitcoin é tão segura. E você quer ver o que é mais legal? Se na mínima possibilidade, porque é bem difícil, é realmente bem difícil, de uma pessoa tentar copiar esse código para tentar fazer alguma falsificação, essa primeira caixa é ligada na próxima caixa. Beleza, terminada a primeira caixa, ela é ligada por uma segunda caixa. Essa segunda caixa é a próxima caixa onde vão ser colocadas as transações. Legal? Legal. Quando essa caixa é criada e vai ser gerado o hash dela é baseado no código da caixa anterior, que gera o código da próxima caixa, que gera da próxima caixa, que gera da próxima caixa. Então uma pessoa que tentaria falsificar um Bitcoin, ela teria que falsificar o hash da primeira caixa, da segunda caixa, da terceira caixa, da quarta caixa, da quinta caixa, e ela teria que manter essa constância infinitamente. Seria um trabalho impossível, porque ela teria que trabalhar mais rápido do que a criação do blockchain, que já é uma coisa muito rápida e é uma coisa muito difícil de se quebrar. Então, o Bitcoin é uma moeda extremamente segura e confiável. Isso que torna ela uma moeda tão preciosa, valiosa. Se uma pessoa hoje, ela perde... tem pessoas que gostam de, por segurança ou paranoia, elas gostam de pegar os seus Bitcoins e guardar em lugares como pendrives, e você pode fazer isso, tá? Porque o seu Bitcoin não é nada mais que um código, uma chave que você tem de acesso ao seu registro no blockchain. Então você pode muito bem tirar esse registro da internet e colocá-lo num pendrive para que você o tenha. Ou, uma coisa ainda mais louca, anotá-lo num pedaço de papel. Você tem o seu Bitcoin. Enquanto você tiver aquele código, você tem um Bitcoin. Só que se eu anoto meu Bitcoin no pedaço de papel ou no pendrive e eu perco, aquele Bitcoin está perdido para sempre. Ah, Luiz, mas poderia ter uma maneira de recuperá-lo? Sim, mas isso tiraria a confiabilidade do Bitcoin. Isso torna ele muito seguro, muito confiável. Você sabe que eu não posso acessar a carteira de alguém e roubar um Bitcoin de uma pessoa, eu não posso recuperá-lo. Porque se eu posso recuperar um Bitcoin perdido, em teoria também eu posso recuperar um Bitcoin na carteira de outra pessoa e cometer um roubo. Então eu não consigo de maneira alguma acessar um Bitcoin que é de outra pessoa, mesmo que ele esteja perdido. Esse processo de você fazer uma mineração, ele se chama prova de trabalho. Ele garante que aquelas transações foram feitas, torna elas públicas. Como que eu faço para ter acesso a Bitcoins? Existe uma coisa chamada carteira digital, que são empresas, né? São empresas que cobram por um serviço, cobram por esse serviço, mas é uma taxa muito baixa, é muito mais baixa com certeza do que você fazer isso por um banco, que vão administrar isso para você e vão te permitir comprar e vender Bitcoin a um valor, na verdade o valor é definido pelo mercado, né? O valor é definido pela valorização do Bitcoin, mas vão te cobrar uma taxa pequena para que você possa comprar e vender o seu Bitcoin e armazená-lo. Inclusive nessas carteiras digitais você pode fazer o download do seu Bitcoin, removê-lo da carteira digital e colocá-lo num pendrive, como eu falei para vocês no começo aqui da live. Na verdade, a maneira como nós geramos Bitcoin hoje é através da mineração. Tanto ele faz essa validação de hashes, como toda vez que alguém consegue validar uma hash, ela recebe uma quantidade de Bitcoins. E é assim que a gente faz para ter novos Bitcoins no mercado. Luiz, o Bitcoin então é infinito? Não. O Bitcoin ele tem uma quantidade máxima de 21 milhões de Bitcoins. 21 milhões. Lembrando que se hoje cada Bitcoin está valendo em torno de 500 mil reais, você tem aí uma conta de 21 milhões vezes 500 mil, estou colocando o preço de hoje, se o Bitcoin fosse estimado hoje, dá um número bem grande, que eu vou colocar aqui em algum lugar na edição, e é um valor muito alto. É um valor muito alto. Um dos motivos do Bitcoin estar se valorizando tanto nesse ano de 2024, além das eleições americanas, além da vitória do Trump, é que toda vez, a cada 4 anos, existe um negócio chamado halving. E o que é esse halving? Halving é
a cada 4 anos, o valor que você recebe por minerar bitcoins, ele cai pela metade. Então vamos supor não, foi assim, em 2009, quando você minerava bitcoins, você ganhava 50 bitcoins para cada hash que você validava. 4 anos depois, a cada bitcoin que você minerava, você ganhava 25. Depois 16,5. Depois 8, alguma coisa. E por aí vai. Se eu não me engano, este ano o Bitcoin vai cair para 3 ponto alguma coisa a cada mineração que você faz. Então, é uma moeda que está crescendo, é uma moeda que está valorizando. Eu não estou aqui para falar para você compre Bitcoin, não é uma live sobre economia, mas eu estou aqui para falar para vocês. É uma moeda que até então tem se mostrado segura, tem se mostrado que veio para ficar. Outras moedas vieram depois, veio Ethereum, veio algumas, na verdade bastante moedas, mas o Bitcoin ele traz uma segurança tão grande e uma valorização tão grande que ele domina o mercado. Ah, Luiz, é fácil comprar um Bitcoin? Se você for comprar um Bitcoin, você vai pagar um valor muito caro, né? Você vai pagar ali os seus 500 e tantos mil reais. Como que você faz? O Bitcoin ele é interessantíssimo porque você não precisa comprar necessariamente um Bitcoin. Você pode comprar um pedaço de Bitcoin. Deu para entender? Você consegue comprar meio Bitcoin? Consegue. Você consegue comprar um quarto de Bitcoin? Consegue. Na verdade, você consegue comprar... deixa eu explicar esse número para vocês e eu vou pôr aqui também na edição. 8 casas decimais antes do 1. Então você consegue comprar 0,0000001 Bitcoins. Que equivalem... Você consegue partir um Bitcoin, na verdade, em 1 milhão de pedaços. Em 1 milhão de pedaços. E eles chamam esses pedacinhos de satoshis. Se você pegar um pedacinho desse, eu acredito que ontem, quando eu verifiquei, estava 0,053 centavos cada pedacinho. Então você consegue comprar fragmentos de Bitcoin, sim, que vão valorizar. Não é impossível comprar um Bitcoin. Você compra pedaços de Bitcoin e consegue colocar na sua carteira, consegue fazer a compra e a venda. Que é bem legal, porque você não precisa ficar limitado a, nossa, eu vou juntar 500 mil reais para comprar um Bitcoin. Não, você consegue comprar pedacinhos desse Bitcoin. Legal? Então, o Bitcoin, ele é uma moeda segura, ele é uma moeda que está se valorizando muito, ele é uma moeda que tem valor de mercado, ainda não foi definido para o mercado, mas ele tem um valor elevadíssimo. Ele está num ano de crescente, 2024, por causa desse halving que eu expliquei para vocês. Ele está crescendo por causa da vitória do Trump. Ele está crescendo e ele vai continuar se valorizando muito até o final desse ano. Vai se valorizar. De novo, não estou falando para você comprar Bitcoin, não estou falando para você vender Bitcoin. Não sou economista, mas estou te falando que é uma moeda segura, é uma moeda confiável e é uma moeda que eu acredito, eu falando particularmente, ela vai vingar. Ela vai dar certo. Na verdade, para mim, ela já deu certo. Ela só está se estabilizando e definindo como que ela vai funcionar. Mas ela é uma moeda que vai dar certo e que chegou para ficar. Eu não sei exatamente como vai ser a utilização dela. Eu acredito que talvez uma moeda de uso universal, para que você possa negociar em qualquer parte do mundo. Você tem hoje aí a possibilidade de trocá-la sem pagar impostos. Você paga a sua taxa de carteira, que eu falei para vocês, que é baixíssima e é singular, não tem variação, não tem inflação, ela não desvaloriza por motivos que o real ou o dólar se desvalorizam. Ela tem seus próprios quesitos de valorização e desvalorização e ela é uma moeda muito eficiente. Uma curiosidade interessante, ela está sendo minerada e ela tem um limite máximo de 21 milhões de moedas no total. Estima-se que se as pessoas continuarem prospectando na velocidade que estão, o Bitcoin ele vai conseguir ser minerado até chegar nesses 21 milhões no ano de 2140. Então a gente ainda tem muita coisa para fazer, muito Bitcoin para encontrar. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido bom para vocês. Use tecnologia com sabedoria, cuidado com excessos, cuide da sua saúde e fique bem. Um abração e até mais!